Espero que me estejam a ouvir. Quero agradecer o convite que me fizeram, na professora Miriam Salomão e da professora também Márcia Valéria. Enfim, estamos a 7.000 quilómetros de distância, não é? Um pouco mais, porque eu não estou exatamente em Lisboa, estou a 100 quilómetros de Lisboa. Espero que a internet, estas coisas todas, enfim, funcionem. Eu vou compartilhar a tela e eu, enfim, vou já compartilhar a tela. O que estão a ver. Vou também tentando controlar, enfim, aqui o meu tempo, enfim, para não exceder, enfim, os 20, 30 minutos. Eu, enfim, não sabia muito bem o que falar, mas pensei em referir a questão da arte, enfim, religiosa, da arquitetura religiosa, que é qualquer coisa que, enfim, que me interessa. No meu percurso, enfim, de professor na Faculdade de Belas Artes, tenho dedicado sobretudo às questões ligadas à escultura e à arquitetura religiosas, e pensei num primeiro momento falar na questão dos iconoclastas, dos iconófilos, de algumas passagens da Bíblia. Aliás, eu queria dizer uma coisa que é importante e que todos nós sabemos, é que de facto a Bíblia, além de um livro de fé, enfim, naturalmente para aqueles que têm fé, é também um livro de história extraordinário e é também um livro espantoso de teoria da arte. Por exemplo, a primeira referência à arquitetura pré-fabricada aparece exatamente no livro de Reis, dos Reis, quando se refere precisamente à construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão era tão sagrado que as pedras foram trabalhadas na pedreira, levadas para Jerusalém e em silêncio era montado exatamente este Templo de Salomão. Portanto, eu não vou falar do São João Damasceno, não vou falar na crise, digamos assim, do século VIII, da crise da questão dos iconoclastas, do Segundo Concílio de Niceia, não vou falar das inúmeras referências à questão da imagem, da proibição da imagem ou da possibilidade da imagem existir. Lembramos sempre do episódio do bezerro de ouro, no livro do Êxito, e de várias referências à questão dos ídolos, e há sempre esta questão de saber se é possível ou não, dentro da Igreja, produzir arte, enfim, produzir escultura, produzir representação. Portanto, não vou falar sobre isso, enfim, todos, enfim, sabemos o que se passa. Há um homem importante, ou aliás dois, o patriarca Germano de Constantinopla e o São João Damasceno, que após exatamente essa crise iconoclasta defendem a representação das imagens, dizendo no fundo que no Antigo Testamento, enfim, Deus proíbe a representação, a sua e a dos outros seres, mas a partir do momento em que Cristo surge, aí é possível, é passível de se representar a imagem de Cristo. Também havia uma grande diferenciação entre a adoração e a veneração. Aliás, há um texto do nosso Papa Emérito Bento XVI, exatamente, que explica muito bem esta questão, a vida do patriarca Germano de Constantinopla e de São João Damasceno, que foram, de facto, dois homens que lutaram pela representação de imagens, sejam elas naturalmente pinturas ou esculturas.
Se, por vezes, Deus proíbe a representação das imagens, nas leis de Deus, por vezes Deus também diz a Moisés, isso também é interessante, para fazer a tal serpente, não é? A tal serpente em bronze, a tal serpente ardente que aparece exatamente em Números 21, que protegia exatamente os israelitas do veneno das serpentes verdadeiras. Bom, não vou falar disso, vou falar essencialmente do Concílio de Trento, que remete exatamente ao segundo Concílio de Niceia. Vou falar de um santo, acho que julgo que é o santo, é naturalmente o santo mais recente de Portugal, São Bartolomeu dos Mártires, e vou falar um pouco também da escultura tridentina portuguesa. Portanto, vai ser esse basicamente o meu tema. E depois, evidentemente, qualquer dúvida, enfim, podemos conversar. Ora bem, a Contra-Reforma Católica, a questão do protestantismo trouxe novamente a questão das imagens, não é? Como sabem, enfim, não vale a pena estar a referir, Lutero, num primeiro momento, enfim, ainda aceita as imagens religiosas, mas depois, enfim, não as aceita, Calvino proíbe e os próprios anglicanos também, enfim, se tornam iconoclastas. Portanto, o protestantismo, no fundo, faz, digamos, enfim, uma leitura, se quisermos, fundamentalista, enfim, da Bíblia e proíbe as imagens. A Contra-Reforma Católica vai ter, então, esse problema das imagens. O que fazer às imagens, ou com as imagens, e o que fazer também com a arquitetura. O Concílio de Trento, enfim, como sabem, muito rapidamente, tem 3 fases, desenrola-se de 1545 a 1563 e interessa-nos, sobretudo, a presença de um arcebispo de Braga, que hoje é santo, São Bartolomeu dos Mártires, que esteve exatamente na última fase de Trento, entre 1562 e 63, portanto, depois, enfim, temos aqui os vários papas, o Papa Paulo III, o Papa Júlio III e, finalmente, o Papa Pio IV. A questão das imagens e das relíquias é tratada na célebre 25ª sessão, que teve lugar no dia 4 de dezembro de 1563. E há, por vezes, pessoas que dizem, bom, porquê colocar a questão das imagens no fim do Concílio de Trento? E a minha explicação é muito simples, é porque não havia nada a tratar. No fundo, o que o Concílio de Trento vai dizer é que a questão das imagens já estava resolvida a partir do segundo Concílio de Niceia de 787. Isso, enfim, não se perde muito tempo com o concílio, no Concílio de Trento com a questão das imagens. Podemos ver aqui algumas imagens do Papa Paulo III, feito por Ticiano, o Papa Júlio III, também um Papa importante da segunda fase do concílio, e finalmente o Papa Pio IV, que é de facto um homem muito interessante, até pelos diálogos, como eu já vou daqui a pouco referir, com o arcebispo de Braga, Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, há uns anos venerável, depois beato e, desde o ano passado, santo, portanto, da Igreja Católica. Algumas representações do Concílio de Trento, em que o Papa não está presente, quem está presente são os legados do Papa, portanto, são cardeais que iam comunicando ao Papa Pio IV exatamente o desenrolar do Concílio de Trento. O concílio, a certa altura, também é, enfim, organizado rapidamente porque se temia que o Papa estivesse, enfim, às portas da morte. Não foi exatamente assim, ele ainda durou mais algum tempo depois de finalizar o Concílio de Trento, mas há várias representações, enfim, exatamente do Concílio de Trento. Esta é uma visão do Papa Paulo III, o Papa que imaginou o Concílio de Trento, e a questão do Concílio de Trento, basicamente a questão das imagens, remete para o segundo Concílio de Niceia. É muito importante, obviamente, na questão das imagens do Concílio de Trento, desde logo, ler a questão, os documentos
que emanaram do Concílio de Trento. Nós temos, enfim, uma edição em português e em latim já do século XVIII, que é exatamente este, o Sacrosanto e Ecuménico Concílio de Trento em latim e em português, e depois deste Concílio de Trento há uma série de concílios, enfim, constituições sinodais que vão, digamos, que definir melhor o que se tinha, enfim, emanado do Concílio de Trento. A questão das imagens é curioso que aparece exatamente no fim, a seguir ao purgatório. Há um decreto que explica, que é uma questão também importante, enfim, como sabem, a questão do purgatório, que vinha, enfim, desde a Idade Média e que no Concílio de Trento, enfim, continua com esta questão do purgatório e que a define. E depois, exatamente aqui, da evocação, veneração e relíquias dos santos e das sagradas imagens. Eu pus aqui a vermelho uns traços. Bom, basicamente o que se pretendia era que a Igreja, enfim, controlasse e dissesse, no fundo, que relíquias é que eram sagradas, que havia, enfim, como sabem, isso aliás foi uma das críticas que Lutero faz à Igreja Católica, era aquele comércio excessivo de relíquias e de pseudo-relíquias. A Igreja vai dizer que, a Igreja é que vai dizer quais são as relíquias verdadeiras, quais são as relíquias sagradas, como é que como se deve venerar essas relíquias, e também o uso das imagens, que a Igreja vai controlar. Diz, por exemplo, aqui, enfim, a importância das imagens de Cristo, a Mãe de Deus e de outros santos, como é que se deve ter e conservar, se deve tributar devido à honra e veneração. Ensinem os bispos com cuidado, e depois o Concílio de Trento é muito interessante porque remete sempre para os bispos, muitas vezes os padres, enfim, por exemplo, o Frei Bartolomeu dos Mártires, que foi arcebispo de Braga, às vezes tinha dificuldades em falar com os padres da sua arquidiocese, porque às vezes eram pessoas que não sabiam ler nem escrever e que tinham mulheres e filhos, enfim, uma grande confusão. E, portanto, o Concílio de Trento, muitas vezes, enfim, remete sempre para o bispo e diz mesmo, quando o bispo tem dúvidas, enfim, devemos remeter para Roma para o Papa definir. Os bispos deviam de ensinar com cuidado as histórias dos mistérios da nossa redenção, com as pinturas e outras semelhanças se instrui e confirma o povo. Há uma coisa fundamental na arte que, obviamente, foi descoberta por São Gregório Magno no século VII, é o valor pedagógico das imagens. As imagens, como o São Gregório dizia, são a Bíblia dos pobres. Portanto, uma pessoa que não saiba ler nem escrever consegue minimamente perceber o que uma imagem significa. Portanto, há um valor pedagógico, um valor catequético que a Igreja Católica, desde o São Gregório Magno, e antes, obviamente, mas desde o São Gregório Magno, define e segue. As imagens deviam de ser muito controladas, não é? A veneração das relíquias, o sagrado uso das imagens, o lucro sórdido desterrado, a lascívia evitada, portanto há uma grande recusa, obviamente, da questão do corpo humano, é uma coisa interessante na arte portuguesa e que vem do Concílio de Trento, é uma recusa do corpo humano, de uma certa materialidade, a nudez, o erotismo, tudo isso, enfim, vai desaparecer no essencial depois do Concílio de Trento. Não havia muito antes, mas depois não irá existir de todo. Também, obviamente, as próprias festas, por exemplo, uma coisa interessante, faziam-se muitas vezes festas de glutonerias, embriaguezes, glutonerias, portanto as pessoas comiam muito e bebiam muito e vestiam-se luxuosamente nestas festas dos santos, e isso vai ser obviamente proibido. Depois, enfim, o concílio, enfim, termina com
também um capítulo sobre os regulares e as freiras. Bom, um homem que é importante no Concílio de Trento é o São Carlos Borromeu, que vai ser, aliás, vai se tornar amigo do São Bartolomeu dos Mártires. Há uma história, enfim, muito interessante com o São Carlos Borromeu, há uma edição de 2010 da Universidade Nacional Autónoma do México, sobre exatamente o livro das instruções do São Carlos Borromeu, que é um livro essencial, quer para a arquitetura, quer para a escultura, quer para a questão das imagens, quer dos objetos sagrados. Nas instruções ele, por exemplo, defende que as estátuas devem ter legendas, para as pessoas perceberem qual é o santo que está a ser representado. E é interessante porque ele explica isso da seguinte forma: ele próprio vai fazer alguma investigação da arte paleocristã e chega à conclusão que muitos túmulos paleocristãos têm a legenda, não é? A legenda. Então é natural, é possível, obviamente, é legítimo as esculturas terem legendas. Muito importante, como sabem, então, neste livro de 1577, e nós muitas vezes esquecemos deste livro, que é fundamental para a arquitetura dos séculos XVI, XVII e XVIII, as questões ligadas à arquitetura, ele dá medidas rigorosas das plantas, dos alçados, as imagens corretas, de cor, correção iconográfica, legendas com nome. Nada devia de ser profano ou sensual, feito para o olhar se deliciar na decoração. Não deveriam surgir deformações, pássaros, paisagens, mar, etc., a não ser o estritamente necessário de acordo com a narrativa do santo. Porque isso exatamente permitia ou possibilitaria que o cliente, enfim, se ausentasse, enfim, da oração e olhasse eventualmente para aquilo que não deveria de olhar. Outro homem importante é o Paleotti, Gabriel Paleotti, que tem um tratado também muito importante para a pintura, sobretudo. E outro homem, também, temos aqui o livro do Gabriel Paleotti, e temos também Johannes Mulanos, um homem, enfim, Flamengo, que também tem um tratado das Santas Imagens e que mostra algum choque ante, por exemplo, a nudez do Menino Jesus. De facto, é interessante que o próprio Pio V e o Sisto V tentam remover e destruir estátuas antigas e convertê-las ao uso cristão. Molanos, por exemplo, afirmava que as estátuas pagãs não deviam agradar aos cristãos, mas aquelas que ensinavam boas lições morais de acordo com a ética cristã deveriam ser úteis e deveriam ser preservadas. O próprio El Greco propôs-se a pintar por cima a obra de Miguel Ângelo, não é? Felizmente que isso não foi avante, mas daí todos sabem que, enfim, se pintaram, enfim, os panos, não é? Sobre os célebres nus de Miguel Ângelo. Mas o El Greco tinha pensado exatamente cobrir a Capela Sistina com uma nova pintura. Vamos falar então do São Bartolomeu dos Mártires, que é um homem de facto fascinante, arcebispo de Braga, venerável em 1845 pelo Papa Gregório XVI. O São João Paulo II beatificou no dia 4 de novembro de 2001, dia litúrgico de São Carlos Borromeu, curiosamente. São Carlos Borromeu é logo santo no século XVII, mas o nosso Frei Bartolomeu dos Mártires, agora São Bartolomeu dos Mártires, foi canonizado apenas no dia 10 de novembro de 2019. Portanto, e a Igreja evoca-o exatamente a 18 de julho. A particularidade deste homem é que ele, de facto, não gostava muito de arte, é interessante, não tinha grande apetência pelas questões artísticas, não gostava mesmo da arquitetura que se fazia na sua época, tinha um respeito, obviamente, pela arte antiga, pela arte cristã, românica e gótica, obviamente, e tem uma série de textos sobre arte. E ele próprio está no Concílio de Trento, então, em 1563. Temos aqui outra representação
de São Bartolomeu dos Mártires, que era dominicano. Portanto, ele é dominicano, depois, enfim, é tornado, obrigam-no quase a ser arcebispo de Braga, é um dos primeiros a chegar a Roma e depois a Trento, e tem uma série de cartas, de diálogos, de livros, como, por exemplo, este Catecismo da Doutrina Cristã, e depois ele próprio, quando vem de Trento, vai fazer o concílio provincial de Braga, que decorre entre 1566 e 1567, em que define melhor o que o concílio de Trento tinha, enfim, emanado. Temos aqui o Catecismo. Ele tem várias obras, enfim, eu não vos vou amassar com as obras, e ele patrocina também algumas igrejas. Este é o convento de Santa Cruz, em Viana do Castelo, no norte do país, onde ele morre. Depois resigna ao arcebispado de Braga e morre aqui como simples, enfim, monge, enfim, dominicano. A arquitetura, uma arquitetura, enfim, maneirista, um retábulo, enfim, maneirista, com certeza, com algumas esculturas, mas depois o resto é tudo muito simples. A arquitetura, como veem, é o que Jorge Kubler, nos anos 70, designa a arquitetura portuguesa como plain style, como arquitetura chã. E é uma coisa que é de facto interessante, que é esta arquitetura muito simples, fora, eventualmente muito rica por dentro, que eu já vou tentar explicar. Portanto, estamos a ver o claustro, muito simples, como veem. Claro, as pinturas são recentes, não são da época, e aqui exatamente onde ele, enfim, morreu. Ele tendia a valorizar o edifício espiritual. É interessante, porque após o Concílio de Trento há muito esta ideia de valorizar o edifício espiritual em relação ao edifício de pedra e cal. Ele defendia um engenho edificativo e que nada fosse supérfluo. E a casa monástica devia cheirar à santa pobreza, estou a citá-lo. O edifício devia de ser forte, mas pobre. Desta maneira, Deus será servido. Este é um edifício, digamos, dentro dos cânones do São Bartolomeu dos Mártires, é a igreja de São Paulo dos Jesuítas em Braga, de um padre jesuíta também de Coimbra, o padre Silvestre Jorge. Vejam como esta igreja é absolutamente chã, portanto, de uma grande simplicidade, com pilastras em vez de colunas, utiliza-se a ordem dórica só, enfim, se quisermos ser simpáticos, porque no fundo é uma ordem toscana, as bolas lá em cima, e depois a viagem que ele vai fazer, que dura, enfim, bastante tempo. Ele saiu de Braga em 1561, chegou a Trento a 18 de maio de 61, e depois regressa em 63 e entra em Braga em 64. E tem uma série de diálogos que são interessantes com o Papa Pio IV, e diálogos interessantes porque o Papa Pio IV, a certa altura, mostra-lhe este edifício que ainda hoje existe, do Raul Ligório, que é o Casino de Pio IV. E o Pio IV tem um diálogo interessante, eu vou tentar abreviar. Este é o edifício, que ainda hoje existe, como vê, enfim, um edifício completamente maneirista, cheio de escultura e de decoração, e o Papa Pio IV, enfim, brincando com o bracarense, não é? Com o Bartolomeu dos Mártires, disse, mais ou menos isto, bracarense, diga lá, o que é que acha disto? O que é que acha da minha obra? E é isto aqui. E ele diz, Santíssimo Padre, não é de minha condição ocupar-me em edifícios que o tempo gasta. E depois o Papa perguntou-lhe uma vez, e o que ele vai dizer é que se preocupa o Papa com os edifícios espirituais, porque tudo o que é temporal acaba por cair. Isto é interessante, e o Papa acaba por se calar e diz, olha, você até tem razão, mas olha, isto de facto não é uma obra minha, é uma obra que eu, enfim, herdei. E termina assim a conversa. Sempre me fez um pouco de impressão como é que o Papa se calou, enfim, perante um arcebispo.
Mas cala-se porque a resposta que o São Bartolomeu dos Mártires lhe dá é semelhante a uma passagem da Bíblia em que os apóstolos também dizem a Cristo: veja, mestre, como estas pedras do templo são tão belas, tão bem tratadas. E Cristo terá dito: bom, isso não interessa nada porque isso há de acabar tudo por cair. E esta ideia de uma finitude do que é material perpassa toda a arte, de facto, tridentina. Contudo, o São Bartolomeu dos Mártires defendia a importância das imagens, as imagens serviam de livros, as ideias estéticas dele são muito semelhantes a de São Bernardo de Claraval, que ele lia bastante, e ele, portanto, é um homem sempre ligado à pobreza, contra os luxos, os gastos em dinheiro, defendia a proliferação de cruzes das igrejas. Aliás, vimos há bocadinho a igreja do convento de Santa Cruz, não é? De Viana do Castelo, e as igrejas deviam estar nos caminhos, nas estradas, nas praças, nas próprias capelas demolidas, deviam estar as recordações das cruzes, que as cruzes lembravam os mistérios da morte e paixão de Cristo. Um certo dia, um cardeal mostra-lhe curiosidades antigas, e o São Bartolomeu dos Mártires diz que, enfim, nada daquilo interessa, e lembra-se exatamente das palavras de São Paulo a Timóteo, dizendo que deixarão os homens de ouvir as verdades que importa saberem para a sua salvação e entregar-se-ão a celebrar paranhas, fábulas dos gentios. Portanto, vejam bem como é que este São Bartolomeu dos Mártires, enfim, via a arte da sua época. Bem, muito interessante é um episódio em que ele vai ser convidado pelo Papa para um banquete e fica horrorizado por a corte pontifícia utilizar prata, portanto, nos pratos, nos cálices. Então, eu tenho aqui esta passagem, vou explicá-la muito rapidamente. Ele disse: bom, olha que há uma coisa em Portugal que nós usamos e que é muito melhor que a prata, e que se chama porcelana, e que vem da Índia, faz-se na China, e é de barro tão fino, e é ótimo, porque é branco, é puro. Ora bem, e aqui não nos podemos esquecer, de facto, Deus também, segundo a Bíblia, obviamente, usou o barro para fazer o homem. O Papa não conhecia a porcelana e depois então isto foi aos ouvidos da corte portuguesa, do embaixador português, que pediu exatamente ao rei de Portugal para enviar um conjunto de porcelana para Roma, para o Papa ver e começar a utilizar. A viagem a Trento que ele faz é muito interessante porque ele valoriza os edifícios antigos e medievais, relíquias, as peças de orivesaria, por vezes elogia as dimensões e as cores, recusa a arquitetura da sua época, o que é interessante, e elogia alguns edifícios funcionais. Muito rapidamente, os percursos que ele vai fazendo é por Toulouse, não refere nada em Toulouse, a não ser a antiguidade deste edifício. Depois, Cripta, onde ele está, depois passa por Béziers, entra em Milão, e é interessante porque ele vai fazendo uns comentários da sua viagem, mas são comentários sempre muito económicos, não é? Ele nunca se perde em grandes descrições artísticas, passa pela Catedral de Verona, isto, enfim, ele viu San Petronio em Bolonha, esta parte aqui já é barroca, naturalmente ele não viu. Na Catedral de Florença ele admira-se com as dimensões e com a riqueza das cores, o que é também interessante, mas só, nada mais. Ele já viu, obviamente, a obra de Brunelleschi, e também na Catedral de Siena ele também se admira pelas dimensões e o cromatismo. Mas é sempre muito económico, não é? Ele deve ter visto, provavelmente, do Nicola Pisano, esta obra, mas não refere. Depois, na Basílica de São Francisco de Assis, ele diz muito bem do aspecto robusto, funcional do edifício, e depois, enfim, já do regresso, vem por Girona
e Lérida, por exemplo, em Lérida, ele vai defender exatamente a estrutura de alguns conventos, passa também por Saragossa, por exemplo, viu isto, provavelmente, o retábulo do Damià Forma, e não diz nada. Quer dizer, isto era o tipo de coisa que ele deveria de achar, obviamente, muito um excesso de luxo isto é São Bernardo de Claraval, nitidamente é ele a seguir São Bernardo de Claraval. Eu já estou nos 30 minutos, eu vou abreviar. Há uma coisa também importante, que é, ele conheceu Daniel Barbaro. Daniel Barbaro era completamente diferente dele. Era um célebre tratadista, um homem que vai fazer uma tradução de Vitrúvio, quer dizer, não tinham nada a ver um com o outro, não é? Digamos, são duas linhas, não é, do Concílio de Trento completamente opostas. Um é de um homem que gostava da pobreza, e do outro que era um cultor do classicismo. O Daniel Barbaro, enfim, sabem, faz uma célebre tradução de Vitrúvio e que contrata o grande Andrea Palladio para fazer a sua célebre Vila Barbaro em Máser. E São Carlos Borromeu, que é, digamos, como uma espécie de terceira linha, não é? Se o Frei Bartolomeu dos Mártires recusava o aspecto luxuoso da arte, o Daniel Barbaro era um homem da sua época, um renascentista, não é? Um seguidor de Vitrúvio, e depois temos assim uma terceira linha, não é? Uma terceira via, é exatamente o São Carlos Borromeu. No Concílio Provincial, em Braga, ele dizia que as esculturas em madeira ou de pedra toscas ou corroídas pela podridão ou velhice, ou deformadas, mais pelo pincel que propriamente pintadas, ou até mutiladas, isto às vezes, de facto, já na época, às vezes os restauros eram mal feitos, deviam ser substituídas por outras, mais decentes e mais polidas, colocadas nas mesmas canhas. E sempre proibir os ornamentos mundanos, os vestidos lascívios de mulheres, as joias eróticas estavam absolutamente vedadas às imagens sagradas. Isso, evidentemente, podia, enfim, criar no povo pensamentos eróticos, figurações lascívias, os ídolos, os hereges, o sultão, o xerife, outros reis pagãos não podiam entrar nas igrejas, não podiam estar nas igrejas. Bom, e eu vou terminar daqui a bocadinho, só queria, não vou fazer, enfim, toda a minha apresentação, enfim, demorei algum tempo, desculpa, mas de qualquer forma, o que é que vem do Concílio de Trento, que vai ser muito importante para a arte portuguesa. Manifestações comportamentais. Deus aparece não como um velho de barbas, não é? Mas aparece como ideia, pode aparecer como um triângulo, apenas, Santíssima Trindade, Cristo, importantíssimo, cruz, o Santo Lenho, a Virgem Maria, figura absolutamente incontornável pós-Concílio de Trento, e depois os anjos e os santos. Depois, mesmo há livros interessantes, por exemplo, este de um Frei Isidro Barreira, que é muito interessante porque ele faz um estudo de plantas, flores e frutos que aparecem na Sagrada Escritura. É um excelente livro de, digamos, iconografia. A videira, o que representava. Outro homem que vem também do Concílio de Trento, no fundo são autores cristãos, católicos, obviamente, por exemplo, Frei António das Chagas, as cartas espirituais, o Padre António Vieira, enfim, português, o nosso Padre António Vieira, que também escreve mais de 5 dezenas de obras e em que faz, por vezes, algumas referências à arte. Ele, por exemplo, tem no Sermão do Espírito Santo, muito interessante, como é que um estatuário, como é que um escultor trabalhava. E o Padre Manuel Bernardes, finalmente, também, um homem que escreve bastante, morre em 1710,
que basicamente nos exercícios espirituais diz que, como são vis e desprezíveis todas as coisas terrenas, onde ponho os olhos nas celestiais. Tudo o que era do mundo é vão, é vaidoso, é tudo pequeno e breve, é tudo falso e impuro. O corpo humano é mais do que um ensaio para a sepultura, é algo que encerra em si as condições da sua própria degradação. Isto é, enfim, uma questão também muito importante na arte argentina. E eu vou terminar, e peço desculpa de ter já ultrapassado o meu tempo, não vou mostrar imagens, enfim, a não ser que, assim, muito rapidamente, recusa do luxo excessivo. A arte tridentina e pós-tridentina em Portugal recusa-se o luxo excessivo, o paganismo e a mitologia não aparecem. O corpo humano é fortemente, digamos que, controlado. A nudez e o erotismo não aparecem na arte portuguesa. Rigor iconográfico absoluto, definido pela Igreja, pelos bispos e pelos sacerdotes. Os artistas não fazem aquilo que querem, fazem aquilo que lhes mandam, obviamente. E o artista é um mero artífice e não um criador, no sentido renascentista do termo, se quisermos. E há uma apetência, isto é muito interessante, por materiais de tradição cristã. A arte portuguesa, do Concílio de Trento e pós-Concílio de Trento, utiliza o barro. É a matéria-prima escolhida por Deus para fazer o homem. Era, aliás, também a matéria-prima da porcelana. A madeira é um material fundamental. Porque Cristo foi, como São José, tectone. E tectone é carpinteiro. Arquitectone, como todos sabem, é o chefe dos carpinteiros, porque os templos gregos, antes de serem em pedra, eram em madeira. Mas Cristo também era carpinteiro, nasceu numa manjedoura e, mais importante, morreu numa cruz. Portanto, dois materiais, digamos que não são os materiais clássicos, os materiais por excelência da escultura clássica, que são sempre a pedra e o bronze, mas o barro e a madeira são materiais rigorosos, de facto materiais sérios, seríssimos, porque são materiais, enfim, religiosos. Materiais pobres, entre aspas, bem por questões económicas, pela tradição. Pouco e pouco deixa-se de saber trabalhar pedra. Os materiais pobres, entre aspas, são importantíssimos por questões religiosas e teológicas. Policromia, a arquitetura, a própria pintura, a escultura, usa a cor. E a cor vem da tradição cristã medieval. Não é? A Idade Média usa muito a cor. O monocromismo da antiguidade romana não é usual. A orivesaria é aceite, obviamente, devido às tradições da Bíblia e da Igreja Católica, muito importante os relicários, e depois há uma recusa pelos materiais associados ao paganismo. A pedra. A pedra é muito interessante porque a primeira escultura paleocristã, antes da escultura românica do ano 1000, recusa a pedra, não usa a pedra, porque a pedra ainda tinha uma conotação pagã dos deuses romanos. Então, os cristãos usavam tudo o que era materiais menos pedra, madeira, marfim, esmaltes, metais. Os metais também eram importantes, porque, enfim, às vezes os metais, não o bronze, lá está, o bronze ainda era uma recordação das estátuas dos antigos romanos. E pronto, eu vou terminar, no fundo, aqui com uma referência ao Anthony Blunt, que diz uma coisa que é interessante. Os artistas maneiristas, que no fundo vão sair também do Concílio de Trento, o Concílio de Trento usa a arte maneirista, bem, os artistas maneiristas estão mais próximos da Idade Média do que os seus predecessores do Renascimento. E, de facto, isto é verdade. Depois, enfim, a escultura portuguesa é basicamente escultura em madeira, escultura em barro, uma escultura estática, uma escultura rigorosa, uma escultura policromática, naturalmente. E vou terminar, porque não quero, de facto, ultrapassar mais o meu tempo, e peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo. Há outra questão que eu também gostava de referir.
e que é interessante na arte portuguesa e na arquitetura portuguesa, é uma relação entre o exterior e o interior, que é muito interessante. O exterior é muito simples, o interior é muitas vezes muito rico. No Brasil acontece exatamente a mesma coisa. As igrejas por fora não parecem o que são por dentro. De onde é que essa ideia vem? Provavelmente de um tratadista italiano, o Pietro Cattaneo, que dizia exatamente isso no seu texto, dos 4 livros sobre arquitetura, em que ele exatamente diz isso. A arquitetura por fora deve ser muito simples. Por dentro deve ser mais rica. No fundo é como o ser humano. Não interessa o exterior, o que interessa é a alma, o que interessa é o interior. E de facto a arquitetura neste aspecto é quase o cristão. Não interessa o que está por fora, viram, é vão, acaba, morre, desaparece. O que interessa é a alma e a alma está por dentro. E então a alma está na arquitetura, está na pintura, está na escultura, está no barroco, está dentro. O exterior muitas vezes é paredes brancas e uma arquitetura chã. Como disse, aliás, o George Kubler, que, enfim, célebre historiador americano, que descobre exatamente essa tendência, enfim, da arte portuguesa e também, obviamente, da arte brasileira. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o meu tempo.